Olá! Neste vídeo nós vamos estudar as cartas de Paulo aos Coríntios, 1ª e 2ª Coríntios. Lembrando que este é um vídeo que está dentro da série de Introdução ao Novo Testamento, aqui no Teodidatas, e que neste momento, nessa série, nós estamos estudando as cartas paulinas, as cartas escritas pelo apóstolo Paulo. E também que nós estamos fazendo esse estudo das cartas paulinas em ordem cronológica e não na ordem em que as cartas constam no Novo Testamento, porque elas foram arranjadas no Novo Testamento por tamanho. Foi esse mesmo o método utilizado no Novo Testamento. Mas vamos então considerar as cartas aos Coríntios, pressupondo então que elas foram a 3ª e a 4ª cartas escritas por Paulo. E se ele escreveu elas, se elas são as 3ª e 4ª cartas escritas pelo apóstolo, elas provavelmente foram escritas entre os anos 54 e 57 depois de Cristo, durante a 3ª viagem missionária de Paulo. Então aqui um detalhezinho histórico importante. Durante a 1ª viagem missionária, Paulo não escreveu nenhuma carta. Aliás, ele praticamente só fundou aquelas igrejas na região da Galácia, que depois vieram a ser as destinatárias da carta aos Gálatas, que ele escreve também aqui na 3ª viagem missionária. Durante a 2ª viagem missionária, Paulo escreveu apenas 1ª e 2ª Tessalonicenses, e agora na 3ª viagem missionária ele escreveu 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas e Romanos, que são as cartas que nós vamos estudar aqui na sequência. Então, Paulo teria escrito 1ª e 2ª Coríntios entre os anos 54 e 57 depois de Cristo, como eu mencionei. A primeira carta aos Coríntios a partir de Éfeso. Então, Paulo passa um tempo em Corinto, no capítulo 18 de Atos, mais ou menos 1 ano e meio, e depois vai para Éfeso, onde ele fica também mais ou menos 2 anos. Agora estamos no capítulo 19 de Atos. E de Éfeso ele escreve a primeira carta aos Coríntios. Talvez, ainda em Éfeso, ou partindo de Éfeso para a Macedônia e a Grécia, em algum lugar no meio dessa viagem, ele escreva também a 2ª carta. Ele teria escrito a 2ª carta, melhor, conjugar direito o verbo aqui, Ele teria escrito a 2ª carta. E um detalhezinho interessante, é que Sóstenes está junto com Paulo quando Paulo escreve a primeira carta, e Timóteo está junto com Paulo quando Paulo escreve a 2ª carta. E o mesmo Timóteo foi o portador da primeira carta aos Coríntios. Então vamos conversar um pouquinho sobre a cidade de Corinto. Corinto era uma cidade portuária, assim como Tessalônica. A diferença é que Tessalônica fica na Macedônia e Corinto fica na Acaia, ou na Grécia. A cidade ela foi totalmente destruída no século II a.C. e ela foi reconstruída por Júlio César no ano 46 a.C., agora como uma província portuária romana, como uma província do Império Romano. Corinto, por ser uma cidade portuária, era uma cidade muito próspera e era uma cidade onde havia pessoas de todo tipo. E Corinto, particularmente, estou falando da cidade, não necessariamente da igreja, mas isso também vai se refletir na igreja, como nós vamos ver. Corinto, particularmente, era uma cidade muito conhecida no mundo antigo por conta da imoralidade sexual. Tinha até um verbo que tinha uma conotação de imoralidade sexual, que era formado pela raiz da palavra, a raiz desse verbo era formada pela palavra Corinto. Então, essa era a fama da cidade naquele momento. A igreja em Corinto era uma igreja numerosa e próspera. Ela era formada por gentios e judeus, de forma indistinta, todos convivendo conjuntamente, diferentemente da igreja de Tessalônica, que era formada preponderantemente por gentios, como nós vimos. No entanto, havia muita heterogeneia, quer dizer, era uma igreja muito heterogênea, ou seja, havia muitas diferenças. Dentre elas, essa diferença étnica, isso acabou se tornando um problema. Essa grande diversidade que havia na igreja, embora possa ser uma coisa boa, ali em Corinto acabou desenvolvendo uma série de problemas. E grande parte das cartas aos Coríntios, das 2 cartas, é dedicada a Paulo estar tratando com esses problemas. Então, vamos ver alguns dos problemas
que nós podemos notar na igreja dos Coríntios apenas a partir da consideração de passagens das duas cartas. O primeiro era a existência de divisões e partidarismos. Isso a gente encontra em 1 Coríntios 1, 11 e 12 e 1 Coríntios 3, 1 a 4. Outro problema associado a esse era o orgulho, especialmente a respeito da espiritualidade. Quer dizer, eles eram muito orgulhosos a respeito da sua espiritualidade, quando na verdade, do ponto de vista bíblico, uma espiritualidade adequada produz exatamente o oposto, humildade. Então, isso nós vemos em 1 Coríntios 4, 6 a 19. Esse orgulho espiritual, esse orgulho a respeito da espiritualidade, levou a muitas discussões, especialmente sobre questões como casamento, sobre comida, sobre a ressurreição. Então, eles ficavam discutindo, se era possível o homem e a mulher casarem e divorciarem, Paulo trata disso. Se era adequado comer comida consagrada aos ídolos, lembre que havia judeus e gentios, e aí também essa questão alimentar poderia ser um problema a partir da tradição dos judeus. Eles ficaram discutindo sobre a ressurreição dos mortos, então Paulo se vê obrigado a tratar sobre todas essas questões nas suas cartas, a partir de problemas gerados por esse partidarismo, por essas divisões e por esse orgulho espiritual dos coríntios. Orgulho sempre leva à discussão de questões que podem até ser importantes, mas a maneira como se discute essas questões, se essa é uma maneira permeada por orgulho, por arrogância, nunca é algo edificante. Sempre é algo, na verdade, que destrói, que não produz vida, mas destrói, produz morte. E Paulo precisa lidar com isso. Isso nos mostra também uma característica muito importante dessas cartas. Assim como 1 e 2 Tessalonicenses, que foram escritas para resolver problemas, especialmente problemas de interpretação gerados naquela igreja a respeito da volta do Senhor, da segunda vinda de Cristo, Tessalonicenses. Aqui Paulo escreve também as cartas aos Coríntios para lidar com problemas muito práticos, muito concretos e alguns até de ordem doutrinária que estavam surgindo naquela igreja. Então, a gente tem 4 cartas que foram escritas para apagar incêndios. Gálatas, nós vamos estudar na sequência, também foi escrita para apagar incêndios. Então, as 5 primeiras cartas de Paulo ele escreve para apagar incêndio. Ele só vai poder sentar, respirar e escrever com calma, quando ele vai escrever a carta aos Romanos. Talvez um aspecto que eu não tenha mencionado aqui é que a igreja de Corinto foi fundada na segunda viagem missionária de Paulo, quando ele passou por lá nos anos 51 e 52 depois de Cristo, que foi também a mesma ocasião em que Paulo escreveu 1 e 2 Tessalonicenses. Então veja que há uma ligação entre essas igrejas e essas cartas. Quando Paulo fundou a igreja aos Coríntios, ele também escreveu as cartas quando Paulo fundou a igreja em Corinto, ele também escreveu as cartas aos Tessalonicenses. Bom, um outro problema que é um reflexo desse orgulho, dessa arrogância espiritual, era o uso dos dons espirituais de forma desordenada. Isso se reflete especialmente, isso a gente percebe especialmente no capítulo 14 da primeira carta. Mas um outro aspecto também, que era um reflexo agora da característica daquela cidade, no meio daquela igreja, era a existência de imoralidade sexual e de tolerância com a imoralidade sexual. Nós vemos isso especialmente em 1 Coríntios 5, 1. Outro aspecto é que havia dificuldade no exercício da disciplina congregacional. 1 Coríntios 5, 2 e seguintes, e 2 Coríntios 2, 6 a 8. Na verdade, o que aconteceu? Havia um homem que estava tendo relações sexuais com a esposa do pai, com a madrasta. E os coríntios não haviam disciplinado aquele homem. Então, na primeira carta, Paulo diz, olha, precisa disciplinar esse sujeito, precisa aplicar o procedimento, vamos colocar assim, que Jesus ensinou lá em Mateus 18. Precisa instar essa pessoa ao arrependimento, provavelmente ele já tinha sido instado ao arrependimento, e se ele não se arrepender, ele precisa ser expulso da comunhão, ele precisa ser entregue a Satanás,
Paulo diz. Mas Paulo também esclarece qual é o objetivo dessa disciplina. Seja entregue a Satanás para que o corpo seja destruído e o espírito seja salvo. Ou seja, para que ele passe de fato por dificuldades fora da igreja, para que ele passe por tormentos espirituais, mas para que ele se arrependa. O que aconteceu? Parece que eles acolheram a instrução da primeira carta e a pessoa se arrependeu. Isso é uma possibilidade, né? Porque isso não é claro, essa ligação entre 1 Coríntios 5 e 2 Coríntios 2. Mas parece que aquele homem se arrependeu e aí os coríntios não estavam dispostos a perdoá-lo e a recebê-lo de volta à comunhão. Então Paulo precisa na segunda carta dizer, olha, agora basta, né, o agravo que já foi feito, agora acolham a este homem. Enfim, essa é uma possibilidade de interpretar 2 Coríntios 2. Mas de qualquer forma nós vemos que em Corinto eles estavam tendo dificuldade de exercer a disciplina no meio da igreja, né? Além disso, havia disputas judiciais entre os irmãos, o que nós percebemos no começo do capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios. Havia também, além do exercício inadequado dos dons espirituais, uma compreensão e uma prática equivocada a respeito da ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, versos 17 a 22, Paulo escreve por causa disso, né? É muito problema para uma igreja só. Parece até as igrejas de hoje em dia, né? Além disso, os coríntios começaram a acolher o ensinamento de falsos profetas e, consequentemente, rejeitar a pessoa de Paulo. Esse é o pano de fundo por trás de 2 Coríntios, capítulo 11. E ainda por cima, os coríntios estavam sendo avarentos, quer dizer, eles eram mão de vaca, eles não estavam contribuindo com a obra do Senhor. E o que é pior, eles estavam faltando com a palavra. Eles haviam prometido a Paulo que eles iriam ajudar, né? Paulo, nas suas viagens, ele fazia coleta em favor dos santos na Judéia, né? Ele levava ajuda para os irmãos em Jerusalém e na Judéia, porque além de estarem passando por um período difícil lá de fome naquela região, eles estavam sendo perseguidos pelos judeus, né? Naquele momento a perseguição ela era dos judeus contra os cristãos, ela não era ainda uma perseguição dos romanos contra os cristãos, né? Então, por isso, Paulo havia feito um compromisso, né? Ou melhor, os coríntios haviam feito um compromisso com Paulo de que iriam ajudá-lo, e eles estavam sendo reticentes, eles estavam demonstrando que não iriam cumprir aquele compromisso. E isso nós vemos nos capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios, essa preocupação de Paulo quanto a isso. Bom, a partir do enfrentamento dos problemas, nós já podemos perceber aí quais são os temas principais dessas cartas. Agora só vamos colocar as coisas em ordem, né? Para contrapor a arrogância espiritual dos coríntios, Paulo começa, especialmente a primeira carta, falando sobre a mensagem da cruz e a necessidade de que essa mensagem da cruz produza humildade. Isso nós vemos em 1 Coríntios 1, 18 a 31 e também em 2 Coríntios 12, 9 e 10, numa passagem que é muito autobiográfica, essa passagem de 2 Coríntios, final do capítulo 11, começo do capítulo 12, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. Também, em razão de todas essas disputas, divisões e partidarismos, Paulo trata da igreja como corpo de Cristo, né? Esse é o tema que domina praticamente todo o capítulo 12 de 1 Coríntios, especialmente dos versos 12 até o verso 31, do verso 12 até o verso 31. Paulo também, em razão dessa questão da imoralidade sexual que rondava, né, aquela igreja, trata do cristão como templo do Espírito Santo. Isso nós temos em 1 Coríntios 3, 16 e 6, 19. Paulo também vai tratar da ceia do Senhor, né, no capítulo 11, como eu já mencionei. Paulo vai também demonstrar como usar os dons espirituais de maneira correta e ordenada, em 1 Coríntios 14. Paulo vai tratar também de forma detalhada a respeito da doutrina da ressurreição, 1 Coríntios 15, e Paulo vai encerrar, né, 1 Coríntios, e vai tratar também especificamente em 2 Coríntios, nos capítulos 8 e 9, e encerrando 1 Coríntios no capítulo 16, a respeito da contribuição cristã.
Esses são os temas básicos, né? Alguma coisa eu já fui aprofundando, mas alguns desses assuntos mereciam vídeos específicos, vídeos temáticos, né? Como, por exemplo, a questão da ressurreição, a questão da ceia, a questão da própria contribuição, a questão dos dons espirituais, enfim. Tem muitos temas para serem explorados em outros vídeos, em vídeos temáticos, provavelmente depois de encerrar esse estudo do Novo Testamento aqui no Teodidatas. Bom, o vídeo já está bastante comprido. Uma última observação. Um aspecto importante, especialmente de 2 Coríntios, é que ela é uma carta bastante autobiográfica. Por quê? Porque Paulo precisa defender o seu apostolado para os coríntios, exatamente porque eles estavam sendo enredados por falsos apóstolos, por falsos mestres, como nós vemos em 2 Coríntios 11. Então, os capítulos 10 e 12 de 2 Coríntios contêm uma defesa do apostolado de Paulo. E por isso, 2 Coríntios também é uma carta bastante autobiográfica. Na parte final do capítulo 11 e no começo do capítulo 12, Paulo apresenta detalhes a respeito da sua própria vida, inclusive o arrebatamento ao terceiro céu, que teria acontecido no ano 43 depois de Cristo, né, se a datação de 2 Coríntios for o ano 57 depois de Cristo. E esse arrebatamento é muito interessante, né? Porque, como nós já vimos ao considerarmos a cronologia da vida de Paulo, Paulo vai começar a trabalhar de fato, né, depois de mais ou menos 7, 8 anos da sua conversão, em que ele passou muito aperto, né? Aqueles fatos relatados no final do capítulo 11 de 2 Coríntios provavelmente foram fatos que ele passou durante aquele período, esse período de 7, 8 anos entre 36 e 43 depois de Cristo, no qual ele estava tentando fazer a obra de Cristo ainda a partir de seus próprios esforços. Cristo vai moendo Paulo, né, vai massacrando a carnalidade de Paulo, por isso que ele pode falar com tanta propriedade a respeito da mensagem da cruz e da humildade espiritual. E aí então, no final desse período, no ano 43, Paulo é arrebatado ao terceiro céu. E é só depois disso, possivelmente, que Barnabé vai buscá-lo em Tarso, Atos 11, 25, para que Paulo vá ajudar na obra em Antioquia, fica 2 anos lá, e aí começa, junto com Barnabé, as suas viagens missionárias. Primeira viagem missionária com Barnabé, depois a segunda com Silas, Timóteo, Lucas, enfim, aquela equipe toda, né? Então isso é um aspecto importante de 2 Coríntios especialmente. É uma carta bastante autobiográfica. Assim como Gálatas, né, o capítulo 1 e 2 os capítulos 1 e 2 de Gálatas têm dados autobiográficos de Paulo, muito interessantes, assim como Filipenses também, em especial o capítulo 3 de Filipenses. Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido proveitoso, tanto instrutivo quanto edificante. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando essa série de introdução ao Novo Testamento. Não se esqueça também de deixar o seu like no vídeo, de compartilhar o vídeo e de deixar o seu comentário. Um forte abraço, que Deus abençoe e até a próxima.